Bom, resolvendo aqui um exercício de compressão num cilindro pistão a banho termostático, o que isso nos quer dizer? Quer dizer que é uma compressão num sistema fechado, certo? E um processo isotérmico, certo? E fala para a gente calcular o trabalho. E o trabalho para um processo isotérmico é menos integral de PDV, né? Para expansão, compressão isotérmica, certo? Aí a gente tem menos integral de PDV. Aí fala para a gente calcular o trabalho realizado no processo utilizando equação de estado cúbica, certo? Aí o nosso fluido de trabalho vai ser o N2O, o óxido nitroso, e para ele a gente tem que o TC, a temperatura crítica, vale 309,6 kelvins, a pressão crítica vale 72,45 bar, e o fator acêntrico vale 0,141. E a gente está saindo, né, de uma pressão de 10 bar e indo para uma pressão de 130 bar, numa mesma isoterma, né, de 303,15 kelvins. Certo? Eu vou desenhar aqui o diagrama para a gente ver o que está acontecendo nesse processo. Um diagrama PV, porque daí fica fácil da gente ver, né, o que está acontecendo. Ficou meio feio, mas tudo bem. Aqui é a TC nossa, né? É a nossa TC. Aqui é a nossa PC, certo? P1 de 10 bar é bem inferior a PC, né? Então eu vou colocar aqui a P1, por exemplo, né? A P1 aqui. E a P2 é muito superior a PC, então eu vou colocar aqui, ó, a P2, certo? E a T é menor do que a PC. A T é menor do que a TC. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Vai ficar assim mesmo. Aqui a gente tem o ponto 1 e aqui o ponto 2, por exemplo, certo? Deixa eu refazer essa TC aqui, porque está muito colada nessa isoterma aqui. Então eu estou aqui com a TC, né? E aqui eu tenho a minha T. Bom, esse aqui é o ponto 1 de 10 bar e esse aqui é o ponto 2. Aqui a gente sabe que é a pressão de saturação, certo? E a gente pode ver muito bem que a P1, a pressão 1 de 10 bar, é inferior à pressão de saturação. Então, isso nos quer dizer que aqui a gente está numa região de vapor, certo? E a pressão 2 ela é muito superior à pressão de saturação, na mesma isoterma, certo? Isso aqui nos diz que está numa região de líquido. É importante a gente saber disso, né? Para calcular os volumes, né, que a gente vai precisar depois para calcular o trabalho, porque sabendo, né, do estado do fluido, a gente tem chute diferente para a equação cúbica, né, para calcular os volumes. Certo? Então, sabendo disso, a gente está saindo de vapor indo para líquido numa compressão a banho termostático, né, para o óxido nitroso. Bom, aí a gente sabe, então, como eu falei lá em cima, que o trabalho é integral de menos P dV, certo? Só que P, para a equação cúbica, de uma forma geral, é o quê? É RT sobre V menos B menos A de T sobre V mais epsilon B, V mais sigma B, dV aqui, certo? Aí eu vou separar, vai ficar menos integral de RT sobre V menos B, dV, menos integral de A, aqui é mais na verdade, né? A de T sobre V mais epsilon B, V mais sigma B, dV, certo? Como T é constante, R é constante, A de T é constante, porque eu estou num processo, né, isotérmico, eu vou isolar, né? Então o trabalho vai ficar o quê? Menos RT, integral de dV sobre V menos B, mais A de T, integral de dV sobre V mais epsilon B, V mais sigma B. Como a gente tem que calcular a integral definida, a gente é só botar na calculadora, certo? A gente nem precisa resolver essas aqui, certo? Aqui vai dar um ln, aqui vai dar outro ln, né?
Só que aqui a gente vai ter que integrar de V1 até V2 e aqui também de V1 até V2, certo? E como que a gente faz para calcular esses volumes? Fazendo aqueles chutes lá, montando aquelas tabelinhas e tal. E como a gente sabe que V1, ou seja, o volume no ponto 1, para uma pressão de 10 bar, a gente tem que V1, fazendo aquelas iterações, a gente chega que o volume é de 2.370 centímetros cúbicos por mol, né? Fazendo o chute inicial de gás ideal, aí a gente vai tentando chegar na pressão 1, né? Ou seja, de 10 bar, a gente chega nesse volume aqui. Aí, fazendo as mesmas coisas, né? Só que para uma pressão de 130 bar, né? Tendo chute como B mais 10, né? Aquela questão lá que a gente falou já, a V2, ela chega a 54,22 centímetros cúbicos por mol. Então, esse é o volume aqui de líquido, certo? Agora é só tacar ali nos limites ali de integração. A gente chega que o trabalho vai ser o quê? O menos RT, integral de 2.370 até 54,22, dV sobre V menos B, mais o A de T, que a gente calcula, integral de 2.370, 54,22 aqui, dV, V mais epsilon B, V mais sigma B, aí a gente chega no valor para o trabalho. Lembrando, né, que o A de T a gente calcula, né, que vai dar um valor de 4232997,606, né, porque para calcular os volumes ali, a gente precisa desses valores, né, de parâmetros. O B, ele tem um valor de 27,64. O epsilon e o sigma, aqui na questão fala para a gente utilizar Peng-Hobson. O epsilon vale 1 menos raiz de 2 e o sigma vale 1 mais raiz de 2. Lembrando que para calcular o A de T, a gente precisa do alfa de T, né? Que vai ser 1,01 23 25 676, certo? Tendo esses valores, a gente calcula, né? É só substituir aqui nas integrais, enfim. A gente chega com um valor de 5.836,29 joules por mol. Certo? Então é esse o valor do trabalho.